Olá, essa é mais uma dúvida enviada que eu estou respondendo aqui neste vídeo. Dados os intervalos A igual a um intervalo real, tá? Que vai do menos 1 exatamente até valores menores que 3, todos os valores entre menos 1 e 3, incluindo menos 1, mas excluindo 3. O B é um conjunto aberto dos dois lados, eles são valores entre 1 e 5. O 1 não entra, nem o 5, mas eles limitam o intervalo. E a mesma coisa aqui para o C, né? Entre 1 e 3, 1 e 3 eles não participam do intervalo, apenas limitam. Por exemplo, qual é o menor valor desse intervalo C? Né? Não há um menor valor. O 1 é um limite inferior, mas ele próprio não é um valor do intervalo. Então não pode dizer que ele é o menor valor do intervalo, porque ele não é do intervalo. Aí o menor então seria 1,1. Bom, mas tem 1,01 que é menor, e tem 1,001 que é menor ainda, 1,0001, quer dizer, você sempre vai achar um menor que pertence ao intervalo, tá? E que não dá para considerar como o mínimo absoluto do intervalo. Por quê? Porque ele é aberto. Diferente, por exemplo, aqui, né, no conjunto A, em que você tem do menos 1 até menos que 3. Menos 1 é o menor valor do intervalo, porque esse intervalo A ele é fechado no menos 1. São intervalos reais. Tá? Eu quero saber qual dos itens abaixo representa o conjunto A, diferença B, cartesiano C. Então, primeiro eu tenho que determinar essa diferença A e B, diferença entre A e B. Tá? Para depois determinar aí o produto cartesiano, isso daqui é o produto cartesiano. Tá certo? Bom, antes de seguir adiante com a resolução da questão, vamos fazer uma breve revisão aqui do que é produto cartesiano entre dois conjuntos. Eu falo entre dois, né, embora aqui você tenha A e B, depois C, mas A diferença B vai ser um conjunto, né? Vai resultar num conjunto. Então você vai ter o produto cartesiano de um conjunto, que é essa diferença, com o conjunto C. Então vamos lá, uma breve revisão. Vamos considerar aqui esses dois conjuntos P e Q, e observe aqui que nós temos as chaves no lugar de colchetes e parênteses. Isso muda toda a história com relação à representação. Né? Eu tenho que esse conjunto P ele é formado somente pelos elementos menos 1, 2 e 3, e não por um intervalo real, tá certo? Como acontece no nosso exercício. A mesma coisa o Q, ele é formado somente pelo 0 e pelo 5, e não valores entre 0 e 5. Tá? E o produto cartesiano nessa ordem, P cartesiano Q, se eu inverter aqui, eu vou inverter o resultado. Tá? É você pegar todos os elementos formados, né, por elementos de P associados a Q. E a gente vai representar isso por pares ordenados. Então, eu vou relacionar todos os elementos do P com elementos do Q. O menos 1 com o 0, o menos 1 com o 5, depois o 2 com 0, o 2 com 5, o 3 com 0, o 3 com 5. Então, nós temos aqui o primeiro valor, aqui, olha, independentemente, né, a ordem aqui não é relevante entre os para os elementos do produto cartesiano, mas no par ordenado sim. É primeiro um elemento do conjunto Q e depois do conjunto Q, porque é o cartesiano PQ, tá certo? Então, menos 1,0 é um elemento, depois menos 1,5, depois, aí vamos lá para o 2, 2,0, 2,5. E por fim, o 3 do P com o 0 do Q e o 3 do P com o 5 do conjunto Q. Pronto. Nós temos 6 elementos, porque o conjunto P tem 3 elementos, o conjunto Q tem 2. Basta você multiplicar aqui, chega ao resultado 6, então o cartesiano P por Q tem 6 elementos. Agora, esses pontos a gente representa aqui no eixo, né, ou no sistema de eixos. Conjunto P no eixo horizontal, fazendo as vezes do x aqui, do eixo x, e o conjunto Q no eixo vertical, fazendo as vezes do eixo y. É o par ordenado, nós temos os pares ordenados x, y. Tá ok? Então, menos 1,0, menos 1 do P, está aqui, é esse valor, com o 0 do Q. O 0 do Q é o cruzamento aqui com o eixo x, assim como o 0 do eixo x é o cruzamento com o eixo y. Então, você vai associar o menos 1 ao 0, é este ponto aqui, olha. Esse é o ponto
né, menos 1,0, o primeiro elemento aqui. Então, nós estamos fazendo aqui a representação gráfica, porque o produto cartesiano de P por Q eu já dei aqui, os seus 6 elementos. E aqui esse cartesiano, como os valores são pontuais nos conjuntos P e Q, eu vou ter pontos aqui representando esse produto cartesiano. Um pouco diferente do exercício que a gente vai voltar para ele, em que nós vamos ter regiões, segmentos de reta e tudo mais. Tá? Então, menos 1,0, depois você vem aqui, ó, menos 1,5. Então, o eixo X aqui é o menos 1, elemento do P, com o 5 do Q, outro ponto aqui. Depois você tem o 2,0, é 2 do P, com o 0 do Y, então é sobre o eixo X. Aí você tem o 2,5, então sobe aqui uma linha vertical passando pelo 2, uma linha horizontal passando pelo 5. Você obtém aqui o ponto, esse é o ponto 2,5. Depois 3,0, também aqui de novo sobre o eixo X, e o 3,5. Esses 6 pontos, né, representam graficamente o produto cartesiano P por Q. Tá certo? Agora vamos voltar lá no nosso exemplo. Estão aí os conjuntos. Antes de pensar em produto cartesiano, a gente tem que pegar aqui a diferença B. Né? Que conjunto é esse? Bom, uma maneira bem prática de trabalhar essa diferença, né, ou qualquer operação, é colocar aqui na reta numérica esses dois conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, tenho o conjunto B. O A vai do menos 1 exatamente até menos que 3. Tá? Tá aqui o 3. Então, só mudando a cor aqui. Eu vou ter aqui, ó, do menos 1 exatamente, então bola cheia no menos 1, até menos que 3, bola vazia no 3. Tá? Da mesma forma, eu tenho aqui, né, o conjunto B que vai do 1 até o 5. Então, sem pensar muito aqui na proporção, mas só não errando a questão de ordem, né, eu tenho aqui o 1 e aqui o 5. Então, é entre 1 e 5. Entre 1 e 5, como é que vai ficar aqui? Tá? Aberto no 1, aberto no 5. Bola vazia no 1, bola vazia no 5. O que é a diferença B nessa ordem? É você considerar todos os elementos do conjunto A e tirar do conjunto A aqueles elementos que também são elementos do B. Tá? Só mudando aqui. Então, eu vou considerar todos do A, do menos 1 até menos que 3. E vou tirar desse conjunto A, vou representar aqui embaixo, né, a diferença B, vou tirar aqueles que também pertencem a B. Quais são? Vamos projetar aqui, vamos pensar no 1. Né? O 1 pertence a A, mas não pertence a B. Então, ele vai ficar nessa diferença A por B. Mas antes, começa aqui pelo menos 1. Todo o menos 1, ele pertence a A. Ele pertence a B? Não, então eu não tiro daqui. Esses valores de menos 1 até 1 também pertencem a A e não pertencem a B. Então, eles fazem parte, eles pertencem à diferença A por B. Agora, o 1 exatamente pertence a A, mas não pertence a B. Então, o 1, olha, bola cheia no 1. O 1 pertence a essa diferença. Tá certo? Agora, esses elementos maiores que 1 até chegar lá a menos que 3, né, eles pertencem a A, mas também pertencem a B. Então, eu tenho que tirar de A a diferença B. E o restante do conjunto B já não me interessa. Então, esse conjunto que vai do menos 1 até o 1, exatamente do menos 1 até exatamente o 1, tá, é o meu conjunto A diferença B. Vou colocar aqui, ó, A diferença B é esse conjunto. Menos 1 fechado no menos 1, fechado no 1. Tá certo? Bom, agora nós vamos representar esses conjuntos aí nos eixos, tá? Para fazer exatamente o produto cartesiano. Bom, o que eu quero é o produto cartesiano A diferença B, cartesiano C. Então, esse daqui eu coloco no eixo X, né? De menos 1 até 1. Olha aqui, eu vou representar primeiro aqui no eixo, tá? Vai do menos 1 exatamente. Não que eles vão fazer parte, tá? Depois eu vou destacar o que vai fazer parte do... Opa, deslocou aí. Até 1 aqui, tá certo? Esse é o conjunto
a diferença B. O conjunto C, né, ele é um conjunto que vai do 1 até o 3, nós vamos representar o C aqui no eixo vertical e aqui o A, diferença B. Tá? O conjunto C vai do 1 exatamente não, mais que 1 a menos que 3. São todos os elementos que nós temos aqui. Então vamos pensar aqui nos extremos, né, desse produto cartesiano, porque são infinitos pontos. Por exemplo, né, o menos 1 vai estar associado a quem aqui? Eu subo uma linha aqui pelo menos 1 e pelo mais 1 também. Né? Eles vão estar associados a quem? Ó, eu teria o menos 1 associado a 1. Só que tem um detalhe, né? O menos 1 pertence à diferença, A por B, mas não pertence a C. Então você faz uma bola vazia aqui. Tá? A mesma coisa aqui em cima, olha, o menos 1 pertence à diferença B, mas o 3 não pertence ao conjunto C, ele só limita, então você faz bola vazia. O mesmo vai acontecer para cá, pela mesma razão, pelo mesmo motivo, e aqui também. Tá certo? Então o que acontece? Olha, essa linha que está aqui em cima, toda ela, essa parte aqui, ó, né, toda ela é de pontos em que a segunda coordenada é 3. Tá? Só que o 3 aqui ele não pertence ao conjunto C. Né? Não vamos fazer confusão, eu particularmente nem gosto dessa anotação, geralmente aqui eu uso os colchetes invertidos, para não fazer confusão aqui com o par ordenado que eu coloquei aqui. Né? Os pares ordenados. Tá? Essa anotação de parênteses eu prefiro para par ordenado. Então, aqui são pontos em que a segunda coordenada é 3. Né? A primeira varia de menos 1 até 1. Quer dizer que eu deixo aqui linha pontilhada, porque nenhum ponto aqui vai fazer parte do meu produto cartesiano. Por quê? Porque o 3 não faz parte do conjunto C, do segundo conjunto do meu produto cartesiano. O mesmo ocorre aqui para a linha do 1. Né? O 1 não faz parte do conjunto C, então essa linha aqui embaixo fica pontilhada. Agora, essa linha que nós temos aqui, ela é uma linha contínua. Por quê? Ela está associada ao valor menos 1 do primeiro conjunto, da diferença A por B. E o menos 1 pertence a essa diferença. O mesmo ocorrendo aqui para o 1. Exatamente para o 1. Tá? Então, essa linha aqui ela é contínua. Agora, todos os elementos que estão nessa região, se eu pego um ponto aqui, por exemplo, eu estou associando um elemento do conjunto C com um elemento ali do conjunto A menos B. Tá? Então, qualquer ponto que estiver nessa região aqui é um ponto do produto cartesiano, né, desse produto cartesiano aqui que nós estamos estudando. Tá? Essa, portanto, é a resposta. Essa figura que vai do menos 1 até 1 aqui na horizontal, fica entre 1 e 3 na vertical, a linha pontilhada em cima no 3 e a linha pontilhada embaixo aqui no 1. No mais, para o menos 1 e para o 1, a linha é contínua. Vamos ver qual é a alternativa aqui. Aqui é a alternativa C, né? Olha aí, ó, né? Esses pontos não pertencem porque o 3 não pertence e o 1 não pertence, tá? Bola vazia, linha pontilhada, linha contínua aqui, né? A direita e a esquerda, pontilhada em cima e embaixo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.